parceiros, colaboradores, enfim, todo mundo que está nos assistindo. A gente está continuando com a nossa vacina empreendedora hoje, em mais uma live, para que a gente realmente possa pensar um pouquinho e sair dessa tempestade mais forte e planejando o que a gente faz agora e o que a gente faz depois, né? Eu acho que esse é o mais importante. Nós vamos trazer hoje o Roberto Gaspar, que é da agência Titânio, e ele vai falar para a gente hoje como é que faz, então, com o marketing digital hoje, para a gente tentar continuar movimentando, vendendo, etc., mesmo sem estar com a maior parte dos nossos negócios abertos e funcionando, etc. Tá bom, Roberto? Seja muito bem-vindo e vamos que vamos. Olá, André. Obrigado aí pelo convite. É um prazer poder falar com o público, os clientes, parceiros da MyPlace Office, todo mundo que se inscreveu. Realmente é um momento desafiador, né? Acho que não tem ninguém 100%, né? Dificilmente tem alguém 100% nesse cenário atual. Então, queria me apresentar rapidinho, explicar um pouquinho o que eu faço e por que eu posso falar um pouquinho também sobre essa questão de estar online, né, de conseguir colocar o seu negócio online, mesmo você tendo, de algum modo, o seu modelo de negócio presencial. Então, eu trabalho na agência Titânio e na Criadora Oceano, são dois modelos de negócio diferentes. A agência Titânio eu já estou há algum tempo, já tem aí mais de 3 anos à frente, a gente foca em atender clientes de médio e grande porte. E na Criadora, que é onde eu trago mais essa expertise de atender o pequeno negócio que está ali na ponta, que precisa ter um capital de giro mais rápido, né, que não tem aquele espaço ali de ficar um mês sem vendas. A Criadora Oceano ela é focada realmente em pequenos negócios, em poder gerar marketing digital para o pequeno negócio e trazer, então, esse benefício de possibilitar, por meio da internet, novos negócios. Deixa eu passar aqui que eu trouxe um guiazinho para eu poder falar com vocês. Primeiro, trabalhar sobre o contexto, né? A gente está num cenário que não é comum, não é previsível, não dá para se ter noção de como que é e como que vai ser. Assim, tem muitas teorias de como que vai ser, tem muitas expectativas, pesquisas, mas na prática a gente está tendo que viver o hoje e isso é muito novo para todo mundo, né? A gente realmente está num momento onde a gente precisa se reinventar. A gente precisa olhar para a gente e ver o que é o meu modelo de negócio, como que eu ganho dinheiro e a partir daí como é que eu posso fazer isso de forma remota, um pouquinho diferente, né? Eu vi recentemente uma matéria falando de uma empresa que ela é de personalização de festas, então ele cria muitos materiais para festas com o nomezinho da pessoa, o nomezinho do aniversariante, principalmente festa infantil, e ela deixou de fazer isso porque não tem mais festa. Então ela começou a fazer materiais personalizados para a educação dentro de casa, ou seja, aquela pessoa que tem uma criança, já é o público dela, né, o público infantil, começou a personalizar materiais didáticos para que os pais possam comprar, óbvio, numa escala menor, mas ela pelo menos continua tendo algum tipo de ganho e ela mudou um pouco o negócio dela. Ela continua trabalhando com materiais personalizados infantis, mas agora educacionais. Então, é importante a gente olhar, né, para a gente e ver, tá, e agora? Eu sei que esse é o modelo que eu fazia antes da quarentena e como que eu vou me reinventar, como que eu vou fazer algo novo dentro do que eu sei fazer. Isso que é muito importante. Não adianta também, acho que, querer inventar um modelo novo, seguir para uma praia nova, né? Mercado é o que está funcionando, eu vou abrir um mercado. Não é esse o caminho, é realmente se reinventar dentro do que você sabe fazer. Então, a gente tem, principalmente os negócios físicos fechados por decreto, enfim, por bom senso também, mas a gente está vendo muito movimento de virtualização, né, de como que a gente consegue colocar online. Uma coisa que está tendo muito positivo, que as pessoas estão aprendendo a colocar o seu negócio online. A Criadora, por exemplo, ela é um negócio 100% online, então a gente não teve, na prática, um impacto grande. Lógico que os nossos clientes tiveram, isso reflete na gente, mas a gente já tem o nosso negócio 100% online. Então a gente está ajudando as pessoas a, ok, como que você transforma isso online? Eu vou falar aqui sobre o contexto, vou falar sobre o marketing digital, vou entrar em ferramentas, vou entrar em detalhes, então quem quiser saber os pontos específicos, eu vou detalhando aos poucos para a gente poder ter aí sucesso, né? Porque eu brinco muito, não adianta a gente ter
uma ponta ali de a ferramenta que eu vou usar se a gente não tiver um embasamento de por que eu estou usando essa ferramenta. Uma coisa que eu vi, né, em escolas que eu participei, em cursos, que não interessa se é o Facebook, se é o Instagram, ou o TikTok, ou a outra rede social que vai surgir. Você tem que entender como se comportar em uma rede social. Porque se você só sabe o técnico daquela ferramenta, você acaba não conseguindo evoluir quando aquela ferramenta sai. Você fica dependente, né, digamos assim, da ferramenta, do Facebook ou do Instagram. Se o Instagram deixa de existir, ou se outra ferramenta, outra rede social começa a bombar, você não sabe como ter o mesmo resultado nessa nova ferramenta. Então, eu gosto muito de dar esse contexto, de falar sobre o embasamento para, então, a gente entrar nas ferramentas. Então, uma coisa que eu gosto, uma frase que eu gosto, que é, pelo menos eu sempre vi ela atribuída ao Bill Gates, confesso que eu não perguntei para ele para saber se é, mas se o seu negócio não está online, alguém vai colocar. E isso cada vez mais é real. Porque se você não tem uma página na internet, se você não tem rede social, se você não tem Facebook, você acha que não, eu não estou na internet, alguém vai fazer o check-in na sua loja, alguém vai entrar no Reclame Aqui para falar de você, infelizmente mal, porque o Reclame Aqui, de modo geral, é sobre reclamação, alguém vai marcar você no Facebook, o Facebook habilita para que seja marcado, então não cria a ilusão de que não, eu não estou online, eu posso continuar, ou nesse momento acho que ninguém pode continuar offline, não existe essa realidade, e cada vez menos essa realidade existe, né, de você não estar online. Então, se está todo mundo online de algum modo, seja o seu cliente falando de você ou você se posicionando, é melhor que você se posicione, é melhor que agora você vá para a internet, infelizmente no momento de crise, mas nas dores é que às vezes surgem algumas soluções e mesmo que o seu negócio seja fundamentalmente físico, de algum modo, você criando uma receita agora online, ela pode ser um complemento para o futuro, ela pode ser uma nova possibilidade que você, no momento de retomada da economia, no momento onde as pessoas vão voltar a circular e fazer as suas compras, você pode ter ali uma nova forma de receita que você não teria visualizado se não fosse isso, né? Aquela famosa zona de conforto que a gente acaba se acostumando a não, isso aqui eu faço sempre, está funcionando, e até que chega um momento desses, ou não tão grave, mas um momento de crise onde você precisa mudar essa perspectiva, né? Então, eu acho que é bem interessante. Existem movimentos simples de se fazer, rede social, ter um site é um movimento simples, apesar de parecer complexo para muita gente, existem movimentos simples e, óbvio, dependendo do seu porte, dependendo do tamanho, dependendo da complexidade ou de quanto você conheça, você vai fazer movimentos mais complexos. Então, você vai começar a investir em Google, você vai começar a criar uma base de e-mail, fazer nutrição de leads, enfim, uma série de coisas que você pode começar a fazer de forma rápida, né? São coisas que você consegue fazer de forma rápida, que eu vou apresentar aqui. Nada disso é um plano de 1 ano, 2 anos para você começar a fazer, enfim, um site que você vai demorar 6 meses para colocar no ar. A ideia é que você consiga, pelo menos no final aqui, ter atitudes próximas que você amanhã já vai começar a ter alguma forma diferente de se comunicar na internet. O online, como eu falei, ele é importante para que você se posicione. Se em algum momento não fizer sentido essas vendas online, enfim, vamos supor, você é um arquiteto, você precisa ir na casa da pessoa para poder ver o ambiente, para poder fazer um planejamento, fazer a planta ali, o desenho, como você queira, mas hoje você está pedindo para essa pessoa fazer um tour virtual, digamos assim. Então, pelo menos ele vai ser um aprendizado para que você possa seguir com o seu negócio. Por exemplo, se você quiser viajar, né? Tem aqueles nômades digitais, enfim, tem uma série de possibilidades que você consegue fazer remotamente. Então, tendo em vista esse cenário, eu vou trazer alguns conceitos. Marketing é uma área muito grande, eu vou trazer conceitos que são mais cabíveis para o momento e para vocês, que, de acordo com o pessoal da MyPlace Office me passou, acho que é bem pertinente. Uma informação muito importante, né, que o marketing ele tem se reinventado conforme as pessoas estão se reinventando, a comunicação está se reinventando. Hoje em dia, seja uma fake news ou uma news verdadeira, né, ela espalha muito rápido, uma informação ela está muito rápida. Você manda um post aqui no WhatsApp e daqui a 10 minutos, ou sei lá, daqui a 1 hora,
essa corrente volta para você, ou enfim, o compartilhamento aconteceu. Então, é importante que a gente entenda como as pessoas estão se comunicando, né? A internet ela está sendo usada para se comunicar, e a empresa ela tem que fazer a mesma coisa. Ninguém gosta de publicidade, ninguém gosta, hoje em dia, pelo menos, na maioria, ninguém gosta de propaganda. Tem um caso que eu vi numa palestra que é bem interessante. O palestrante comentou sobre a filha dele, né, falando sobre transformação digital, falando sobre esses cenários de necessidade de você se colocar online e de a forma nova de se comunicar com o seu cliente. E ele viajou para um hotel com a filha, com a esposa. Chegando no hotel, a filha, quero Peppa Pig, eu quero Peppa Pig. Ele botou no Peppa Pig, TV fechada, mas a TV normal, não botou Netflix ou YouTube. E aí começou a passar Peppa Pig, ele virou, foi arrumar as malas, de repente a filha vem, eu quero Peppa Pig. Ele falou, eu já botei Peppa Pig, tá ali, passando na televisão. Não tá passando na televisão. Aí ele olha, tava no comercial. Aí ele falou, é propaganda, filho, depois da propaganda vai voltar a Peppa Pig. E aí a filha fala, eu odeio propaganda. Então é isso, né? As pessoas, elas não deixam de gostar de marcas, a gente continua gostando da Coca-Cola. A gente só não gosta que a Coca-Cola pare o meu filme, ou enfim, pare a Peppa Pig, para poder falar da sua marca. Então a gente tem que entender que as pessoas elas estão querendo se relacionar, elas estão querendo informação, elas querendo conversar, e não simplesmente consumir como era antigamente, onde você botava um anúncio na televisão, cuspia aquele anúncio ali, as pessoas absorviam, compravam ou não. Então, hoje em dia, mesmo a gente vê os movimentos das redes, das marcas, principalmente na televisão, que tem essa questão de que há uma transformação. As pessoas, as marcas, elas estão também trazendo para o online cada vez mais para continuar a conversa, né? E isso é bem importante. Então, entenda que o seu cliente quer conversar com você. Não adianta você botar um post por dia, 10 posts por dia, se todos os posts forem sobre o seu produto. Ele não quer saber do seu produto. Ele quer saber como que a sua empresa trabalha, como que seus funcionários estão, quem é você, o porquê que você faz aquele produto. Ok, sobre o seu produto também, mas entenda que isso é um ponto, né, um 20%, 30% do que você vai falar. Nas redes sociais a gente tem que começar a mostrar muito mais as pessoas que estão por trás da marca. Uma frase do Al Ries que eu gosto, ele tem alguns livros de marketing também, é um ótimo guru, digamos assim, não é o melhor produto que vende, é o que tem a melhor percepção. A gente tem vários casos aí de que produtos bons, tecnicamente falando, não são os primeiros em market share do mercado, né? O próprio WhatsApp, quando o WhatsApp lançou, já existiam outros produtos, outros aplicativos, com videochamada, com gravação de voz, com uma série de coisas, e ainda assim não vingou. Então, tem muita percepção do produto. Óbvio que você vai fazer um produto bom, o WhatsApp é um produto bom, né? O WhatsApp funciona, mas não adianta, às vezes, você querer colocar um monte de coisas no seu produto ou no seu serviço para você colocar online, para você dizer que tem mais vantagem que o concorrente, quando aquele produto ou aquela característica do seu serviço não é o diferencial que o seu cliente enxerga, não é a percepção que ele tem. Então, é importante que você entenda o que gera valor no seu cliente para que ele possa, de fato, absorver isso na sua rede social, absorver isso pelo conteúdo que você está gerando, né? É bem importante que você gere uma percepção de valor, não só o valor propriamente dito do produto tecnicamente, né? Uma coisa que quem trabalha na área comercial provavelmente vai concordar, você não pode simplesmente chegar hoje e falar, eu sou um vendedor e estou indo aí para te vender. Ninguém acorda querendo comprar alguma coisa, né? Você acorda talvez querendo realizar um desejo, uma necessidade, atender, suprir algum problema que você tem ali, mas dificilmente a pessoa acorda, poxa, hoje eu acho que eu vou comprar um curso, ou enfim, hoje eu vou fechar negócio com a MyPlace Office com relação à sala virtual. Então, ninguém tem essa acorda e quer isso, né? Você quer resolver o problema. Eu quero ter um espaço onde eu possa levar o meu cliente, onde eu possa dizer que eu tenho um endereço de prestígio, enfim. E aí, com isso, então, a pessoa procura MyPlace Office ou procura resolver esse seu problema. Então, é interessante que a gente tenha essa percepção do que o seu serviço vai atender a pessoa para que você possa falar junto a mostrar os bastidores, né? Principalmente no Instagram,
que é muito por foto. No Instagram não tem link, né? Acho que o Instagram é a rede social hoje em dia mais comum para ser usada em virtude de negócios, apesar do Facebook, todo mundo, de modo geral, acaba tendo para ter o Instagram, mas o Facebook ele perdeu realmente muito alcance orgânico. A gente tem aí uma defasagem muito grande, e gerar público para o Facebook acaba saindo caro, digamos assim. Já no Instagram você tem um ganho mais rápido, tem outras redes sociais que estão surgindo, o Twitter é uma rede social muito boa, mas aí depende do seu nicho, eu vou falar isso um pouquinho mais à frente, mas é importante que você entenda essa percepção, gerar valor para o seu cliente, o que ele percebe como valor para poder comprar da sua marca, da sua empresa, ou de você mesmo, né? Consultor, às vezes não uma pessoa individual, mas que é importante entender que ele tem uma marca atrelada a ele. E uma outra coisa que, dentro desses 3 conceitos que eu trouxe, né, a questão de relacionamento, comunicação, produto e percepção, o terceiro ponto é definir uma persona. Então, algumas pessoas já devem estar familiarizadas com o tema, mas antigamente a gente falava muito de público-alvo, que era aquela definição macro, né, de público-alvo. Então, eu dizia assim, eu vou atingir homens e mulheres da faixa etária 30 a 40, que, sei lá, tem segundo grau completo, que fizeram faculdade X, enfim, você definia pontos abertos e dentro daquilo ali você definia um público-alvo. Uma brincadeira que eu faço, todo mundo tem um público-alvo, é muito bom, muito importante a gente saber quem é o nosso público-alvo. Eu brinco que pasta de dente tem público-alvo. Todo mundo usa pasta de dente. Eu espero, né, pelo menos, que todo mundo use pasta de dente. E mesmo assim tem pasta de dente para dentes sensíveis, pasta de dente com carvão ativado, pasta de dente para quem quer branquear, pasta de dente triplação, 12 horas. Cada pasta de dente é para um público-alvo. Então, assim, se até pasta de dente tem público-alvo, a sua marca, você tem um público-alvo a atingir também. E aí, com isso, é importante você ter essa informação. Uma coisa que eu gosto também é de trabalhar sempre com um nicho, quanto mais, não necessariamente quanto mais nichado, ou quanto mais afunilado é o seu nicho, melhor, mas é importante que você tenha um range pequeno para você atuar, principalmente se você tem uma força de vendas pequena. Porque, como dizem, pescar em aquário é sempre mais fácil. Então, se você já sabe qual aquário que você vai pescar, você sabe exatamente qual isca você vai usar, como que você vai se planejar para poder conseguir daquele aquário ali fazer a sua pesca. E, para isso, a gente tem um conceito, digamos assim, novo, uma forma nova de abordar. Dentro da internet, a gente usa a persona. Por quê? Como eu falei, a gente está se relacionando com alguém, a gente está conversando com alguém. Eu tenho que saber com quem eu vou conversar. Não adianta falar, eu vou conversar com homens e mulheres de 20 a 50 anos. Cara, você vai falar um monte de coisa que ninguém quer ouvir. Porque você está falando com gente de 20 a 50 anos, são formas completamente de se falar. Então é interessante você definir uma persona para poder trabalhar essa persona, trabalhar esses conteúdos na internet. A gente tem uma era de marketing de conteúdo. Eu vou detalhar também os níveis de marketing de conteúdo, as formas de se fazer, mas é interessante que a gente tenha essa visão de persona. Como que eu faço a minha persona? A sua persona, você vai pegar os seus melhores clientes, não é a sua maioria de clientes, isso aí é um erro, digamos assim, um equívoco que algumas pessoas cometem. Eles pegam a maioria dos clientes e entendem que aquilo ali é a persona. Não necessariamente a maior parte do seu cliente é a sua persona, porque o seu melhor cliente é a sua persona. Então, às vezes, aquele cliente que tem uma rentabilidade mais alta, que tem uma recorrência de compra, que tem um perfil melhor para comprar de você, você não está conseguindo atingir até hoje. Então, você tendo essa persona definida, com base nesse seu melhor cliente, você consegue se comunicar com pessoas que têm aquele perfil. Então, a diferença entre persona e público-alvo na ponta é isso. Ao invés de você dizer homens e mulheres, você diz um homem de qual idade? 30. Que estudou o quê? Administração, marketing, não, vamos botar assim, e que gosta de determinados assuntos na internet, que lê o jornal X, que faz o hábito de consumo Y. Você define exatamente o que ele faz, como ele se comporta, e com base nisso você consegue até achar outros temas que não são diretamente relacionados ao seu produto, mas que fazem sentido ele ler na internet. E aí você consegue, às vezes, por uma estratégia de SEO no Google, ser achado por essa pessoa, porque ela ainda não tem o reconhecimento do problema dela, né? Isso aí é
uma aula à parte, né, de inbound marketing, mas onde você tem os níveis da jornada da pessoa, que ela primeiro vai descobrir que ela tem um problema, começar a entender o que é o problema dela, para depois sim ir para a fase de consideração, enfim, vai avançando na jornada para até finalizar a compra com você. Mas é importante que essa persona, você pode ter mais de uma, não necessariamente é uma persona só, você pode ter uma persona homem, uma persona mulher, uma persona 20 anos, uma persona com 50 anos, mas também recomendo que não tenha mais do que 4, por exemplo, porque como você vai usar essa persona para definir o seu conteúdo, para definir o que você vai falar nas suas redes, nos seus e-mails, no seu blog, você precisa ter esse direcionamento mais regular. Porque imagina, você vai falar, eu tenho 10 personas, né? 10 personas aqui, 10 pessoas têm um perfil adequado de melhor cliente para mim. Aí, um dia segunda, você vai falar um perfil, terça você vai falar outro, quarta outro, na quinta o cara da segunda já não está te reconhecendo mais, você já está falando com um tema que para ele não faz sentido, só tem 7 dias na semana, você vai ter que começar a fazer um monte de post misturado, enfim. Então não vale a pena. Foca em onde é melhor para você conseguir essa rentabilidade, esse melhor cliente, onde é mais fácil também fechar negócio, principalmente agora, nesse tempo, você vai ter uma dificuldade maior, porque as pessoas também estão acostumadas a receber alguém para poder fechar determinado tipo de negócio, a ouvir pessoalmente, o olho no olho. Então, é importante que a gente tenha essa definição de persona com base em quem é o perfil ideal para você comprar. Seguindo aqui, tendo esses 3 conceitos, né, que eu falei, da questão de comunicação e relacionamento, percepção de valor do seu cliente e não só a característica técnica do seu produto, e definir uma persona, a gente avança aí para o que eu trouxe com relação ao que eu acho básico em redes sociais, né? Então, em internet, em marketing digital. O primeiro ponto, assim, o feijão com arroz, que eu acho que todo mundo tem que ter, é ter um site, porque quando a pessoa digitar pela sua marca, aparecer o seu site em primeiro lugar. Então, mesmo que você não tenha uma estratégia SEO, que é o Search Engine Optimization, né? Ou seja, uma estratégia para aparecer em primeiro lugar no Google em várias palavras-chave, pelo menos se alguém digitar o nome da sua empresa ou o seu nome, você seja um primeiro lugar, para que ela possa te achar fácil, né? E não o seu concorrente ou não uma outra empresa, por exemplo, telelistas, enfim, alguns sites que mostram várias empresas juntos, ele acaba descobrindo que tem concorrentes seus que ele pode consultar. Redes sociais, então é importante que você tenha essas redes sociais, como eu falei, se você não está na internet, alguém vai te colocar. Crie uma página no Facebook, não é difícil. Se você tem um perfil mais corporativo, que seus clientes são mais empresas, mais B2B, você precisa ter um LinkedIn. Não precisa ser um gerador de conteúdo, né? Que tem o LinkedIn as pessoas ainda estão entendendo um pouquinho como é que funciona. O LinkedIn mudou muito nos últimos 1 ano, talvez nos últimos 12 meses aí, de comportamento. O LinkedIn está crescendo muito, mas você precisa ter uma página, um posicionamento dentro do LinkedIn se você é corporativo. Naturalmente, o Instagram é importante também para você ter aí um posicionamento mais humanizado. As pessoas estão usando muito o Instagram. O Twitter é uma outra ferramenta que é muito utilizada, mas ele exige uma interação muito maior sua. Então, se você não tem alguém para delegar isso, eu não recomendo usar o Twitter, porque vai ficar defasado. O Twitter tem que ter realmente uma ação constante ali, não é uma coisa que você vai postar 1 ou 2 vezes por semana e vai ter resultado. Na maioria das redes sociais não é assim, no Twitter é menos ainda. E uma coisa que eu acho que é básico e que eu vejo muito pouca gente entendendo como básico é um CRM. CRM, né, o Customer Relationship Management, ou seja, a plataforma de gestão de clientes que você vai ter, ela tem que ter desde o começo da sua empresa. Sim, se você, eu sou uma pessoa autônoma aqui, estou trabalhando, eu tenho uma agenda no Google. Trata essa agenda como o seu CRM. Começa a nutrir, colocar informações sobre os seus clientes, começa a pensar também em migrar para alguma outra ferramenta de CRM que seja mais completa, mas tenha em mãos os leads, né, com quem você conversou, o ponto de negociação que você chegou, tenha isso documentado, porque o CRM agora, por exemplo, para quem não tem o CRM, a pessoa está perdida. Né? Ela não tem o contato de ninguém, ela vai ter que ficar olhando na agenda, isso aqui é meu cliente, isso aqui é meu cliente. Imagina
que loucura. Mas se você tem um CRM, você já tem ali segmentado quem faz o quê. É muito fácil você trabalhar em momentos difíceis se você já se organiza desde o pequeno momento. Então, se você começa pequeno, mas começa certo, crescer não vai ser um problema. Isso é uma coisa que eu acho interessante de se comentar, que às vezes as pessoas têm, não, crescer é uma dor se você começa errado. Se você começa organizado, crescer é um movimento orgânico, é um movimento natural dos bons negócios. Então, site, redes sociais e CRM são o feijão com arroz da internet, assim, se você quer trabalhar com marketing digital. E aí, naturalmente, quanto mais completo for o seu CRM, melhor. CRM, principalmente da área comercial. Eu sei que não é legal, não é divertido ficar preenchendo dados. Então, o CRM ele tem que agregar valor para o seu time comercial e agregar valor para o time de marketing. Você tem ali formação, por exemplo, faturamento da empresa. E faturamento da empresa não faz sentido para o seu comercial trabalhar, para o seu marketing trabalhar, não agrega em nada, não bota o comercial para preencher isso. Porque vai ser um problema para o comercial, porque ele às vezes não vai conseguir o faturamento da empresa, ele vai acabar botando 000 e você vai achar que tem a informação, se por algum motivo você tentar usar essa informação, ela vai estar errada. Então, é bem importante que você trabalhe o CRM com carinho para que você saiba usar ele da melhor forma possível. O site pode ser integrado a um blog, é interessante, porque o blog ele permite você ter uma comunicação mais ativa com o seu cliente. Eu não considero o blog básico, porque exige um esforço, né? Apesar da gente ter plataformas gratuitas de blog, você vai ter que escrever, você vai ter que pensar, você vai ter que se planejar, tempo é dinheiro, então eu não gosto de dizer que blog é de graça, né? É importante que você tenha um entendimento de que você vai se esforçar, isso tem um tempo gasto, esse tempo tem um custo e você vai usar ele para escrever. Então, assim, tem que estar dentro da sua estratégia, né? Mas se você tiver, enfim, às vezes o seu negócio é relacionado à escrita, ou você, como você tem a questão do arquiteto, vai usar o blog para colocar fotos, portfólio, é legal. Se você é um advogado, quiser colocar jurisprudência, informações ali, você é um consultor, quiser escrever sobre os seus artigos, quiser escrever sobre os seus cases, um blog é uma ótima oportunidade, porque aí você aumenta a quantidade de informações sobre a sua atividade dentro do seu site. Isso facilita em que o seu cliente ou o seu futuro cliente veja o valor agregado nas suas ações também. E as redes sociais, como eu falei, é sempre importante você pensar em conversar com a persona. Então, você vai desenhar ela para que você possa ter uma troca, né? Não tenta ficar só postando foto de produto, porque pode ser um tiro no pé. Normalmente é um tiro no pé, principalmente se você está saindo do zero. As pessoas não gostam de ficar vendo só o produto. A menos que o seu produto seja muito visual e isso impacte para o seu nicho, aí faz sentido. Mas fora isso, umas coisas de moda, por exemplo, arquitetura, que podem fazer sentido ter um apelo visual, mas um advogado, por exemplo, eu acho mais difícil conseguir trabalhar isso. Então, a gente tendo esse feijão com arroz, o site, redes sociais, o CRM trabalhado, tem algumas coisas que a gente pode ir evoluindo, né? Um plus, mas ainda relativamente básico e acessível, como falei, para você colocar o seu negócio online rápido, né? Você pode, por exemplo, um site na criadora, em 7 dias você tem um site pronto, na criadora Oceano. Redes sociais também é super viável você conseguir, além da criadora fazer, tem outras ferramentas também que são possíveis, depende muito do objetivo da pessoa. E o CRM você consegue minimamente, eu não gosto disso, mas um Excel online, por favor, não faça um Excel só salvo na sua máquina, tenha um do Gmail, tenha alguma uma forma de fazer um backup online, ele também ajuda você a documentar esse seu caminho do seu cliente. Então, tendo esses 3, você pode avançar. Se você tem um CRM, você provavelmente tem uma lista de e-mail e com essa lista de e-mail você já consegue fazer uma prospecção via e-mail marketing, que eu também gosto e tenho visto ótimos resultados quando você faz com conteúdo. Assim como as pessoas não gostam de ver propaganda na internet, aqueles 5 segundos traumáticos do YouTube que todo mundo fica doido para pular, assim como a gente não gosta de ver no nosso feed propaganda, a gente também não gosta de só receber e-mail marketing com propaganda. Então, na Titânio, por exemplo, a gente tem a nossa newsletter, onde inicialmente a gente fazia igual todo mundo. Todo mundo faz o quê? Pega os posts do blog e manda os posts do blog.
eu estou fazendo propaganda, porque eu não estou dizendo o que é relevante realmente para ele. Eu estou falando de mim ou o que eu acho que é importante que ele leia. O que a gente fez? A gente manteve, óbvio, nossa newsletter dentro dos nossos posts e a gente começou a pegar matérias do mercado, informações do mercado e colocar links para outras empresas, links para outros sites de referência, como o Mundo do Marketing, até mesmo alguns portais de notícias, Infomoney, G1, e a gente começou a ter muito mais resultado, porque as pessoas viram valor na newsletter. Eu deixei de ser um canal de propaganda, onde eu dizia que era uma newsletter, mas eu só falava do meu blog, e passei a entregar valor para ela. Então é importante que você tenha esse marketing de conteúdo, essa troca com o seu cliente, para que ele veja que você está agregando valor para ele. Se você tiver o e-mail, o seu CRM bem feito, você vai ter uma lista de e-mail segmentada, e isso aí também é um ponto importante, que as pessoas elas não gostam de receber e-mails aleatórios, então se você tem 2, 3 personas, você vai ter uma lista de e-mail marketing que corresponde à persona 1, à persona 2 e à persona 3. Você não vai mandar o que seria só para a persona 1 para todos os 3 públicos. É interessante que você faça isso. E o marketing de conteúdo, como eu falei, da questão do blog, porque aí você vai ter não só informações sobre cases, informações suas dentro do seu blog, mas também informações sobre o mercado, de como são soluções que você está oferecendo, porque às vezes você, por exemplo, é revendedor de algum produto, você é um consultor e dentro da sua consultoria você oferece alguns serviços, alguns produtos de terceiros, você pode falar sobre esses outros produtos, você pode começar a citar outros benefícios, outras soluções que agreguem valor para o seu cliente. E indo para um momento mais avançado, aí não é tão imediato, mas se você já tem um CRM, isso permite que você caminhe até lá, fazer automação e nutrição de leads. Aí é o que eu comentei muito brevemente da questão do inbound marketing, onde você vai ter o seu e-mail marketing, né, ter a sua base de e-mails, e de acordo com, existem ferramentas que fazem isso, de acordo com o comportamento do seu cliente, você vai disparar determinado e-mail. A criadora tem alguns materiais específicos, então tem uma planilha de modelo de planejamento, a pessoa baixando ali, eu já sei que ela está interessada em planejamento de marketing. Com base nisso, eu vou dando uma sequência de e-mails automatizadas, não é ação minha manual, porque se fosse ação minha manual, quando eu chegasse em 20, 30, 50 pessoas, se tornaria inviável. Então, por isso, existe automação e ferramentas que fazem isso. E aí, com base nessas réguas que a gente coloca de conteúdo, a pessoa vai recebendo as informações de acordo com o que ela baixou, com o que ela está procurando na internet, não com necessariamente o que você quer vender. Ela vai chegar até o momento de comprar de você. Então, é uma ação um pouquinho mais demorada, não tão imediatista quanto eu falei as outras, mas a pessoa ela vai começar a entender que você é autoridade no assunto, que você é referência, e quando ela estiver pronta para a compra, ela vai comprar de você. Isso é um ponto interessante também, porque às vezes nas consultorias eu esbarro muito da questão de, não, eu vou fazer uma campanha de Google Ads focada em resultado e eu vou gerar o meu lead ali, vou gerar o meu cliente para fechar negócio na hora. Não necessariamente todos os seus clientes estão prontos para comprar na hora. São clientes que você vai pegar, trabalhar com ele ainda não tem o budget, ele ainda está vendo orçamento, ele ainda está analisando possibilidades. Então, se você consegue botar ele em alguma sequência de automação, ou seja, em alguma régua para ele, ferramenta para ele receber e-mails seus automatizados, você ganha escala comercial, que isso é super importante hoje em dia, né? Que você consiga ter uma escala para você não ficar só vendendo. Normalmente, principalmente quem é autônomo ou tem uma consultoria, tem uma empresa menor, tem essa necessidade, né? Você tem que vender e você também tem que ser o braço que produz a solução. E aí você fica naquele dilema. Se você tem um mês de venda muito bom, no mês seguinte provavelmente você vai ter pouca venda porque você ficou trabalhando para entregar o que você vendeu. Então é importante que a gente tenha essa escalabilidade do time de marketing ou da área comercial para que você possa fazer enfim, a sua empresa girar sem que você fique preso disparando, apertando botões, né? Então essa parte de automação tem algumas ferramentas que são muito boas, que funcionam, umas mais caras, outras mais baratas, e permitem isso. E trazendo aí para já começar um fechamento sobre quem está presencialmente, né? Quem está presencialmente, Roberto, eu preciso realmente
minha entrega é pessoal, sei lá, eu sou barbeiro, eu tenho que cortar o cabelo da pessoa, não tem como eu fazer isso pela internet. Realmente, temos um problema. Como é que a gente soluciona isso? Existem 3 formas de você entregar. Algumas pessoas dão nomes diferentes, né? A nomenclatura que eu mais gosto é a que eu trouxe aqui, mas existem formas de você entregar o seu serviço, né? Entregar o que você conhece, o que você sabe fazer. A primeira delas é a entrega operacional, ou seja, a pessoa te paga, você corta o cabelo dela, ela vai embora feliz com o cabelo cortado. Isso é entrega operacional. Vou trazer aqui o arquiteto. Eu vou chegar, vou chamar o arquiteto aqui em casa, vou pedir para ele decorar minha casa, ele vai fazer um planejamento, vai fazer a planta, vai ver como é que fica melhor, enfim, a arrumação, vai desenhar isso para mim, eu vou dizer se gostei, se não gostei, se eu gostei, ele faz, executa, acabou, minha casa está decorada. Essa é a entrega operacional. Existem outros 2 níveis. Existe o nível da entrega cooperativa, ou seja, você trabalha junto com o seu cliente, então você vai dar uma consultoria para ele, você vai caminhar com ele. Olha, eu faria uma planta para sua casa, mas eu não tenho como ir aí, então vou precisar que você veja algumas coisas, você precisar que você entenda algumas coisas, e a gente vai trabalhar isso junto, ou um advogado às vezes, enfim, a gente vai, vou trazer aqui num exemplo mais alternativo do barbeiro, né, onde ele pode trabalhar junto, dizendo, olha, como corta o cabelo, vamos fazer isso juntos, e a pessoa vai conseguir, então, realizar de modo cooperativo. Você vai caminhar junto com a pessoa. Para um consultor, por exemplo, é muito mais fácil, né? Já é mais esse modelo, né, cooperativo. Então, ele já vai trabalhar ali, uma vez por semana a gente vai se reunir, a gente vai poder bater ponto a ponto, a gente vai ver como é que está caminhando o projeto, e você vai, de forma cooperativa, entregando a solução do seu serviço para o seu cliente. E existe a forma de entrega de conhecimento, então transferência de conhecimento, onde você ensina para o seu cliente, você não está criando um concorrente, você está ensinando para o seu cliente como que ele pode executar o seu negócio, enquanto, principalmente durante a crise, é uma alternativa, né, durante a quarentena, é uma alternativa muito boa, onde você vai ensinar para aquela pessoa como realizar. Então, algumas alternativas, né, às vezes, pô, eu sou arquiteto, realmente meu negócio é estar na empresa e na casa da pessoa, e eu preciso fazer as medidas, mas eu posso fazer, por exemplo, um treinamento sobre harmonização de ambiente, sobre cores, fazer uma coisa mais de transferir conhecimento, que não necessariamente a pessoa vai ter que comprar móvel ou alguma coisa mais complexa dentro de casa, né? Mas que ela já vai conseguir agora, principalmente, né, imagina, os arquitetos, pode ser uma boa oportunidade para todo mundo dentro de casa vendo os problemas de casa, né? Então, a gente vai ficar enjoado da nossa casa, e aí pode ser uma ideia de você fazer um curso, onde você vai transferir parte desse seu conhecimento para que a pessoa possa, então, executar o trabalho dela, né? Então, tem esses 3 níveis que a gente consegue aí o operacional, que durante a quarentena é bem mais difícil de você realizar. Tem o cooperativo, que seria, digamos assim, uma consultoria, onde você leva para o seu cliente e trabalha ele junto, você vai caminhando ali passo a passo, e o de transferência de conhecimento. Trazendo, então, com relação a esses 3 níveis de entrega, as ferramentas que a gente tem. Para videochamadas, a gente tem o Zoom e o Hangouts. Eu tenho visto aí que o Zoom tem algumas pessoas falando sobre privacidade, mas tenho usado, tenho colegas de trabalho e tenho colegas de aula que funcionam muito bem com o Zoom. E o Hangouts, que é do Google, então se você tem o Gmail, você consegue criar uma agenda e fazer uma live, uma videoconferência com as pessoas. Esses são os 2 principais. Se você pesquisar ferramenta de videochamada, com certeza você vai achar algumas aí na internet, pode escolher as melhores para vocês. Escritório remoto, existe a ferramenta do Google, que é o G Suite, o Google Apps, né, o nome antigo é Google Apps, e tem o Office 365. O Office 365 ele é a versão online do Office. Você ainda continua tendo seus aplicativos instalados, mas você consegue ter tudo online também. Por que eu gosto na agência, por exemplo, antes da quarentena, nós íamos todo dia para a agência. E ainda assim a gente usava o G Suite, porque às vezes eu estou na reunião com um cliente, quero abrir uma apresentação, quero ver um e-mail, quero ver uma planilha, eu consigo acessar via celular. Então é uma facilidade muito grande, mesmo se a gente sair, quando a gente sair da quarentena.
Comunicação entre equipe, a gente usa o Slack dentro da agência, a gente já usou o Skype, por questões técnicas a gente optou pelo Slack. Comunicação com o cliente, se você usa o WhatsApp, sugiro que você use o WhatsApp Business por alguns detalhezinhos, principalmente por profissionalização do seu WhatsApp, para você separar o WhatsApp seu pessoal do seu WhatsApp Business. Então, o WhatsApp Business você pode botar o logo da sua empresa, informações sobre ela, entrega, enfim, mensagens automáticas, e você consegue fazer um pouquinho mais profissional nesse sentido. Então, o WhatsApp Business, em termos de comunicação, você pode chamar o seu cliente por Hangouts, por exemplo, para fazer uma videochamada, mas o WhatsApp Business acaba profissionalizando a sua comunicação via WhatsApp. E se você quer aprender, não, poxa, eu gostei dessa ideia de dar aula, eu posso ensinar não necessariamente o meu core business, mas outras coisas. Então, sei lá, eu sou profissional da área de estética e eu posso falar sobre lifestyle, eu posso falar sobre alguma coisa diferente, eu sou personal trainer, eu posso falar sobre, enfim, algum tipo de treinamento em casa, ou eu sou nutricionista, posso falar sobre alimentação saudável e vender essa aula, né? Que aí você fez uma vez a aula, você vende para quantas pessoas quiserem comprar. Então, existem ferramentas, a Hotmart e a Udemy são as mais comuns. A Hotmart, ela permite o modelo de afiliados, que é, inclusive, uma forma de você ganhar dinheiro com o curso dos outros. Ou seja, você não precisa fazer o seu curso, mas, sei lá, eu sou vendedora de marketing multinível, enfim, eu tenho algum negócio de Jequiti, alguma coisa assim. Eu tenho uma base muito grande, mas as pessoas precisam sentir, precisam, de algum modo, degustar o meu negócio e eu não estou conseguindo ir lá para que elas vejam. Então, você tem uma rede muito grande de pessoas e você pode dar uma olhada no Hotmart para se tornar afiliado de algum produto e começar a revender esse produto, né? Então, se o seu business, digamos assim, já é revender algo para um grupo de gente, você pode abordar essa revenda por meio da internet. Então, fechando aí, a gente tem essas questões, né, de que o contexto que a gente está, como que a gente se encontra hoje, a gente não tem certeza de como que vai ser, por mais que a gente veja os noticiários, por mais que a gente veja as tendências dos principais economistas, ninguém tem certeza específica de como que vai ser daqui a um mês, né? Então é importante que a gente tenha esse momento como uma oportunidade e não simplesmente como lamentação, né? A gente, de fato, é um caos, assim, a gente tem aquele primeiro impacto, mas depois a gente tem que respirar. E com lives como essa, com a iniciativa aí da My Place Office foi muito oportuna, a gente conversei com o pessoal da My Place Office, foi muito oportuno, achei que faz super sentido para a gente poder entender e tentar ajudar. Então, pensa nesse feijão com arroz que eu falei, de você se relacionar com o seu cliente, de você ter como conversa e não simplesmente como venda, né? O time, como eu falei, o time comercial está mais acostumado a trabalhar mais como consultor de negócios do que de vendedor, né? E a gente tem essa percepção. E o feijão com arroz. Então, você vai ter um site, você vai ter que ter uma rede social e um CRM. Assim. Esforce-se para... eu vou na rua para poder pegar negócio. Anota no papelzinho, chega em casa, coloca isso documentado para que você possa ter realmente futuramente esse acompanhamento, essas oportunidades de negócio, até para você, mesmo que não seja necessariamente, né, numa crise ou numa quarentena, mas que você possa, então, abordar esse seu cliente. Às vezes você tem um cliente que você já não fala 2, 3 meses, o ciclo de compra dele é de 2, 3 meses, aquele CRM vai te permitir entrar em contato de novo com aquele cliente. E agora, fechando aí, eu queria ver o que nós temos de perguntas, se vocês têm alguma dúvida, se atendeu às necessidades, se vocês acham viável a gente ter, né, o seu negócio online dentro de um curto espaço de tempo, já que a gente não tem muito tempo para resolver essas questões. Ô, Roberto, eu estava ouvindo aqui, eu acho que o mais importante, o meu som está saindo, porque eu pus o fone agora, não sei como é que tá. Tá ótimo. Então, maravilha. Então, eu estava ouvindo aqui, eu acho que o mais importante nesse momento é a gente não ficar parado, né? Porque se a gente ficar parado, a inércia para fazer sair do zero é muito mais difícil do que se a roda estiver girando, nem que seja devagarinho, o embalo é mais fácil para voltar, né? Então, acho que cada um tem que fazer seu pedaço aí para
para fazer com que a coisa aconteça de uma forma mais natural depois desse período que a gente está passando. Então, acho que todo mundo tem que pensar um pouquinho aí em como é que faz para continuar trabalhando, vendendo e fazendo a roda rodar nesse período que a gente tem aí de quarentena ou de lockdown, seja o que for, né? Mas isso é muito importante. Eu acho que através dessa possibilidade da mídia online, do mercado online, etc., dá uma chance para fazer isso. Porque se fosse um tempo atrás, a gente ia ficar lá, todo mundo intocado em casa e ninguém ia vender, nem ia fazer nada, né? Essa que é a diferença. Felizmente, a gente está num mundo que permite a gente continuar se conectando, né? Continuar se relacionando. Exatamente. Eu acho que o caminho é esse. Estou esperando só um pouquinho aqui. Vamos lá. Vamos começar com as perguntas agora, então. Olá, gostaria de saber sobre fazer anúncios no LinkedIn. Tem alguma ferramenta ou é uma plataforma para isso? Você orienta a utilizarmos Google Ads e LinkedIn em paralelo? O que você acha? Legal. O LinkedIn, ele tem a própria ferramenta, assim como o Facebook tem o Facebook Ads, o LinkedIn tem o LinkedIn Ads, então você consegue fazer por dentro do LinkedIn os anúncios na rede. Tem várias formas de se fazer, assim como no Facebook também. O LinkedIn, ele entrou um pouquinho depois nessa área de anúncios, mas ainda correu atrás e funciona muito bem. O LinkedIn, ele é mais corporativo, então ele acaba sendo um pouquinho mais caro em alguns aspectos se você vai fazer anúncio. Normalmente eu recomendo a pessoa primeiro analisar como que ela vai usar o LinkedIn, o que ela quer do LinkedIn, para saber se às vezes o perfil dela, por exemplo, é um perfil comercial, vale mais a pena ela ter um LinkedIn Premium e fazer as buscas por leads manualmente, pensando na persona, pensando em quem faz sentido ela vender, do que ela fazer um anúncio. Porque o anúncio tem um custo mais caro, se você for pensar por mês, e às vezes não vale tanto a pena. Mas o LinkedIn, respondendo a pergunta, ele tem a própria plataforma. Você entrando no LinkedIn, se não me engano, clicando lá no seu nomezinho, tem fazer anúncio, você consegue via cartão de crédito fazer um anúncio, mas também recomendo fazer alguns estudos de segmentação, de público-alvo, para você acertar. Porque às vezes você mudando o cargo de quem você quer atingir, você consegue um custo mais baixo. O LinkedIn, ele cobra por clique, né? A maioria das ferramentas de anúncio hoje em dia, elas cobram por clique ou por conversão. Então, se você mudar ali o valor, às vezes você quer o CEO da empresa, provavelmente ele vai ser um clique mais caro do que se você quiser um analista. E às vezes o analista consegue chegar até o CEO, né? O CEO é quem assina, mas o analista é que é o caminho. Então, vale a pena você pensar em como que você quer, o que você quer do LinkedIn para saber se realmente é o caminho para se anunciar. No Facebook não tem, por exemplo, Facebook Premium. Então, se você quer aparecer mais no Facebook, você precisa pagar o Facebook. No LinkedIn você consegue ter esse perfil premium, onde você sabe quem está vendo o seu perfil, você consegue fazer buscas muito mais detalhadas sobre o perfil das pessoas e achar cargos específicos em tamanho de empresa específico para você conseguir. E tinha mais alguma coisa sobre a pergunta, um outro comentário que era se vale a pena do Google Ads e do LinkedIn. No Google Ads, você vai trabalhar muito mais a intenção de compra da pessoa. Então a pessoa já está pesquisando por algo que você de algum modo oferece. Tende a ser uma compra diferente. No LinkedIn, você vai estar provavelmente apresentando a ela algo que, no seu entendimento, faz sentido ela comprar. Então são formas diferentes de você trabalhar. Como o LinkedIn ele tem um custo um pouquinho mais caro, pode ser que o LinkedIn ele seja um remarketing, ou seja, você vai fazer anúncios no Google Ads para algum consultor, alguma coisa assim que queira colocar o seu anúncio na internet. Então, vou colocar aqui marketing digital. Alguém que pesquisa lá por uma criadora ou por uma agência, e ele vai acessar por meio do Google Ads o meu site, e no LinkedIn eu faço uma ação de remarketing, que é anunciar somente para quem já viu o meu site. E aí eu vou impactar ele num segundo momento, e dentro do LinkedIn aí ele já vai fazer mais sentido. Eu posso, por exemplo, dentro do LinkedIn fazer, ao invés de um anúncio de compre uma agência de marketing digital ou contrate uma agência de marketing digital, eu posso falar sobre um anúncio sobre conteúdo, que aí ele vai clicar sobre aquele conteúdo, vai ver, pô, essa agência aqui, ela é autoridade em marketing digital, eles têm um artigo muito bom no blog deles, pô, já pesquisei eles, já sei quem eles são, pô, peraí, vou
vou mandar uma mensagem aqui para conversar com eles. Então, depende da estratégia, mas o LinkedIn, eu recomendaria analisar essa opção do Premium, do seu perfil ser Premium, e trabalhar o Google Ads em paralelo com o LinkedIn, trabalhando o LinkedIn como remarketing. Maravilha, vamos lá. Olá, como consigo criar uma persona para gerar um relacionamento? Beleza, não é uma pergunta muito simples, porque tem bastante detalhamento sobre uma persona, mas a persona são perguntas que você pode fazer, tem algumas perguntas, se você dá uma pesquisada no Google, tem algumas perguntas que são relativamente comuns, né? Mas como o nome, você vai dar um nome, você vai dar uma idade específica para ela, você vai ver a sua carteira, né, de clientes e ver quem que faz sentido, para quem faz sentido você vender em termos de rentabilidade, em termos de melhor cliente. E aí você vai perguntar, além dessas perguntas demográficas, você vai colocar como minha empresa resolve o problema dela, que tipo de problema ela enxerga e como eu posso resolver esse problema, que tipo de busca essa pessoa faz na internet, qual o comportamento dela na internet, que estejam relacionadas ao meu modelo de negócio. Como que eu posso ajudar essa pessoa a crescer, por exemplo, na carreira, né? Digamos assim, um profissional de marketing, que seja um consultor de marketing, ele pode pensar em como ajudar, que dores que uma empresa tem para contratar um consultor de marketing. E aí, com essas perguntas, ele vai conseguir entender, as respostas dessas perguntas vão dar títulos, digamos assim, para os posts que ela vai escrever. Então, uma empresa que contrata um consultor de marketing, ela quer vender mais. Então, como vender mais é um título, é um assunto que eu posso abordar nas redes sociais. E aí você vai tendo essas perguntas relacionadas às dores do seu cliente, às necessidades, e como você consegue ajudá-lo a resolver essas necessidades, além de algumas outras como comportamento, para que você possa achar essa pessoa na internet. Vamos lá. Olá, gostaria de saber se postagens no LinkedIn podem ser consideradas como um blog. Tecnicamente não, porque o blog ele é uma ferramenta bem mais antiga do que o LinkedIn, não sei a data agora de cabeça, mas o blog ele já surgiu há alguns anos como um diário virtual, assim, a grosso modo, bem lá atrás mesmo, 1900 e alguma coisa, ele era um diário virtual. E aí passou-se, então, as empresas a adotarem o blog como leitura. Por que o LinkedIn é diferente do blog? No LinkedIn você pode postar artigos, você pode postar materiais, mas no blog você vai ter uma visibilidade do Google muito maior. Então, não consideraria que o LinkedIn, as postagens no LinkedIn sejam um blog, principalmente porque no LinkedIn ele pode te banir, ele pode, enfim, ter a autonomia que ele quiser. No blog, no seu blog, não. No seu blog você escreve o que você quiser. O LinkedIn, por exemplo, tem um limite de caracteres, não sei especificamente, acho que 1.500, alguma coisa assim. Então, dependendo do seu artigo, você não vai ter muito mais do que isso. Em termos de SEO, é legal você fazer um artigo com 3.000 caracteres, então só por aí eu já eliminaria o LinkedIn em pensar como blog. O SEO do blog ele tem muito mais potencial para sua marca e agrega muito mais, né? Você pode usar o LinkedIn para gerar autoridade. Eu particularmente escrevo no LinkedIn, mas eu não enxergo como blog, não acho que seja equivalente. Vamos lá. Com um blog eu consigo atrair novos clientes sem anunciar? Sim. Felizmente, a vida não é só fazer anúncio. A gente consegue viver sem fazer anúncio. No blog, se você tiver um bom conteúdo, você vai ser indexado pelo Google. Isso é 99,9% certo. O Google ele indexa a internet, a menos que você diga para ele, não quero você no meu site, mas ninguém é maluco, né? Então, você consegue fazer estratégias de SEO, que aí pensando nessa persona que eu falei, o que você vai escrever para ela, e com base no que você vai escrever, você pensa em que palavra-chave ela vai usar para achar você na internet. Pô, ela vai digitar o como vender, por exemplo, como aumentar o número de vendas da minha empresa. Essa é a palavra-chave, esse é o título que você vai dar para o seu post, e dentro desse artigo, como eu falei, de 3.000 palavras, você vai colocando essa palavra-chave de forma repetida. Você não vai ficar colocando ela a cada palavra, a cada parágrafo,
mas existem umas estratégias de SEO, Search Engine Optimization, que permitem que você tenha um blog, e esse blog atraia novos clientes, sim. Você consegue trazer novos clientes tendo uma boa estratégia de blog. Vamos lá para a próxima. Olá, gostaria de saber se consigo gerar resultados mais assertivos anunciando no Google Ads ou no Facebook. E se isso é em prazo curto ou não. Legal. Eu brinco, há um tempo atrás, eu já brincava muito sobre isso, que o Google Ads, ele é a bomba, né, digamos assim, para o marombeiro. O cara vai pegar, vai botar ali, tomar uma dose ali de fermento, vai ficar grande, mas em compensação, se ele parar de malhar, parar de tomar aquilo, ele dá uma esfriada. E o SEO, ele é a musculação diária. Você vai fazer um exercício ali que daqui a 6 meses você vai estar forte, mas em compensação você vai continuar mesmo que você diminua a sua carga. Então, o anúncio no Google e o anúncio no Facebook, eles são de curto prazo. De fato, você consegue gerar resultado num curto prazo porque é o pagou, exibiu. Então, você coloca ali o anúncio no Google, você vai exibir o anúncio para o seu cliente no momento que ele estiver pesquisando, ele vai clicar, a tendência é, né, que ele clique, você tendo um bom anúncio, ele vai clicar, vai cair no seu site e você pode ou não converter ele. Tem uma série de fatores que influenciam se a pessoa vai ou não vender, né, ou converter. Não necessariamente você quer fazer uma venda de ponta ali na ponta com o primeiro impacto que você está tendo, mas eles são diversos fatores que influenciam nisso, né? Então tem os testes AB, aí tem uma série de ferramentas que você pode usar para poder melhorar as suas landing pages, o seu site. Uma coisa que é interessante, se você for fazer anúncio no Google e no Facebook, não joga a pessoa para a home do seu site, porque possivelmente a home do seu site não responde o que ele está pesquisando, não responde o que você está anunciando. Então, se você coloca lá como anúncio de como vender mais, coloca o anúncio da sua empresa e vai para a home do seu site, tem um banner que não fala nada a ver com como vender mais, a pessoa vai fechar o seu site, você pagou para o Google e não vendeu. Então é interessante ter o que a gente chama de landing page, né, que é uma página de entrada específica para cada tipo de anúncio, para as palavras-chave que você está usando no Google e no Facebook também, e são a curto prazo, assim, você consegue gerar resultados num curto espaço de tempo. Então, fica mais fácil do que o orgânico, né? Se você começar hoje no LinkedIn, no Facebook, LinkedIn, no Instagram, e tentar de graça crescer o número de seguidores da sua marca, você vai ter muito trabalho, é possível, mas dá muito trabalho. Já se você anunciar, você reduz isso aí, encurta esse espaço para você conseguir. Eu brinco que o Facebook, e aí nas consultorias que eu faço, até mesmo com o pessoal do Facebook, eu tenho relacionamento por causa da agência, a gente tem parceria com o Facebook. Eu brinco que primeiro você tem que dar dinheiro para o Facebook para depois o Facebook dar dinheiro para você. No Facebook existem algumas formas de você impactar o cliente, né? Engajamento, visita e a venda. Naturalmente você quer logo vender para as pessoas, né? Mas só que se o Facebook, né, a inteligência artificial dele não sabe quem é o visitante ideal para você, ele não consegue gerar vendas para você. Então, primeiro você vai gastar uma grana investindo em anúncio para que as pessoas visitem o seu site, conheçam a sua marca, leiam o seu blog, entendam quem você é, para depois você fazer anúncios que sejam na ponta ali de venda. Mas sim, você consegue em um mês, por exemplo, já visualizar resultados tanto no Google Ads quanto no Facebook. Vamos lá. Só alongando um pouquinho essa pergunta, eu acho que o Google Ads é mais passivo, né? Quer dizer, alguém te procura e vai te achar. No Facebook, talvez você consiga definir um pouco mais o teu público-alvo e você vai focar para quem que você está mostrando a tua marca, o teu produto, né? Eu acho que tem essa diferencinha aí. Exatamente. Maravilha. Vamos lá. Vamos ver a próxima. Roberto, o SMS corporativo tem sido uma opção para várias empresas e as operadoras de telecom têm forçado sua venda através de pacotes. Pode ser uma ponte rápida ao meu negócio? Pode ser o SMS corporativo, algumas pessoas estão usando, mas se você tem um número de telefone dessas pessoas, provavelmente o WhatsApp vai ser um canal melhor para poder abordar essas pessoas. Tenho visto resultados muito bons no WhatsApp, tem uma empresa que é parceira da Oceano, em termos de WhatsApp web, de você conversar com a pessoa e você faz algumas automações. Então, se você já tem o número você vai mandar um SMS para essa pessoa, talvez o WhatsApp seja uma opção melhor.
O problema do WhatsApp é que você não pode fazer um envio em massa. Então, você tem que ter uma ponderação com relação a para quem você vai enviar. Se possível, você solicita para que a pessoa te envie primeiro um WhatsApp. Nas lojas físicas é uma recomendação que a gente diga, coloca, olha, você quer entrar no nosso grupo do WhatsApp para receber promoção de 20%? Então manda para esse número, sim, eu quero. E aí a pessoa manda o WhatsApp primeiro, porque aí deixa de caracterizar spam. O WhatsApp tem muita punição com relação ao spam, como o Facebook quer ganhar dinheiro com o WhatsApp por meio de comunicação, né? Para ele é importante que a ferramenta gere relacionamento e conversas, só assim a gente consegue, então, eles conseguem rentabilizar o negócio deles, então eles estão bloqueando muito número que está fazendo spam, então tem uma diferença. O SMS, depende da estratégia, vai funcionar bem, principalmente por essa questão de que você vai poder enviar SMS em massa, você tem algumas vantagens do SMS frente ao WhatsApp, mas o WhatsApp gera uma conversa melhor, né? O número de respostas de SMS ainda é baixo, cada vez menor, principalmente por causa do WhatsApp. Então, acho que é interessante avaliar se o WhatsApp, para o tipo de conversa, para o tipo de mensagem que você vai enviar, não é uma opção melhor. Maravilha. Eu acho que tem muito SMS que o pessoal nem abre hoje em dia, né? O WhatsApp entra lá, a pessoa já vê, né? O SMS Exatamente. A SMS chega lá, você vai falar, depois eu vejo. Vai ver depois de uma semana, se for, né? Verdade. Vamos ver lá. Olá, qual plataforma você acha melhor para criar autoridade? Depende do que você está falando. Então, assim, por exemplo, se você é um arquiteto, você é uma pessoa que trabalha com design, com layout, com algo visual, talvez o Behance ou o Pinterest possam ser plataformas interessantes. Se você é uma pessoa que trabalha mais com conteúdo, um advogado, um consultor empresarial, um profissional de marketing, talvez ter o próprio blog gere mais autoridade para você. Um LinkedIn, por exemplo, também ajuda muito a criar autoridade. O canal no YouTube também é uma opção. A gente tem ainda muita barreira, né, do fazer o vídeo, eu sei bem sobre isso. Tem um canal do Marketing Sem Censura no YouTube. É uma barreira a gente colocar nossa cara e fazer o vídeo, mas é uma ótima plataforma para você gerar autoridade. O importante, assim, para se gerar autoridade, independente de plataforma, eu acho que é consistência. Porque se você não tiver essa consistência, não adianta. Então, às vezes eu falo, é o que eu comentei sobre o Twitter, não adianta você ter Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, Pinterest, enfim, uma série de redes sociais e você não alimentar elas com consistência, com recorrência. O Twitter, se você tiver gás para entrar, beleza. Mas se não tiver, não entra. É melhor fazer bem feito um Instagram com recorrência, com consistência, ou um LinkedIn, onde você publica artigos com regularidade, escreve ali, interage com as pessoas. No LinkedIn também não é só escrever, né? É importante no LinkedIn você ter realmente uma troca. O algoritmo dele valoriza muito isso, do LinkedIn, de que você comente no perfil das pessoas, nos posts das pessoas, curta, peça que as pessoas comentem também. Então, o perfil da autoridade ele vai ser muito mais da recorrência com que você tem. A autoridade não é a curto prazo, aí você, de fato, existe um trabalho mais longo, mas é importante que você tenha recorrência, assim, independente da plataforma, vai de acordo com o seu nicho, de acordo com o core business que você tem, mas acho importante você pensar em recorrência, em planejar ali, ter a recorrência para dar o gás e acreditar na estratégia, que é uma coisa que às vezes a gente planeja ali 1 mês, 2 meses, mas, ou enfim, um pouquinho mais talvez, eu não gosto muito, mas acho que 1 mês de planejamento de conteúdo é legal, e aí você não segue, né? Dá 10 dias, poxa, mas ninguém curtiu. Ninguém vai curtir mesmo. Os 10 primeiros dias é ralação sem resultado. Então, é importante, ou mesmo assim, 1, 2 curtidas, é isso. Você vai crescendo a autoridade, é algo que você vai ganhando aos poucos, né? Então, é importante que você tenha consistência nessa estratégia. Marketing digital é investimento ou despesa para os negócios? Marketing digital é sobrevivência. Não é investimento ou despesa, é sobrevivência. A gente, como eu falei, não tem muito mais opção de não estar online. Óbvio que você tem que pautar os seus investimentos, despesa, marketing digital de forma alguma em resultados, né? Então tem aquele ROI que a gente chama, Return on Investment, que você vai trabalhar, né, o retorno sobre investimento, que você vai trabalhar
em onde vai gerar mais retorno, aquilo que eu falei, do Google Ads ou do Facebook Ads, ou no LinkedIn Ads, o que gerar mais retorno. Mas marketing digital ele tem que ser trabalhado para gerar resultado. Você não pode ignorar, porque seu concorrente provavelmente vai entrar na sua frente. Como eu falei, marketing é uma questão de percepção, não é só o produto melhor que vende, é o que tem a melhor percepção. E o marketing digital, a internet, ela ajuda muito a criar essa percepção de qualidade, de vantagens que o cliente vai ter. Então, marketing digital é um investimento, mas é um investimento para se manter vivo, manter o seu negócio rodando. Eu acho que mesmo para quem tem uma empresa física, ter um Google Meu Negócios funcionando, bem colocado, você pode colocar ali, por exemplo, o horário de abertura, o horário de fechamento, se vai ter feriado, se você vai funcionar ou não. O Google Meu Negócio permite que você faça isso. Às vezes, a gente vê, né, como eu falei, do marketing digital, do blog, não é de graça, mas é um investimento seu de tempo. Às vezes vale a pena você fazer esse investimento para que você tenha essa autoridade reconhecida, para que você consiga ter clientes ou mesmo manter os seus clientes, né? Dependendo do seu negócio, não é só existe uma questão de confiança. Um advogado, por exemplo, você não vai, vou fazer uma pesquisa aqui, o meu advogado está caro. Não tem isso, né? Tem muito da questão de confiança. Então, o marketing digital ele acaba trazendo essa questão de confiança também. Eu posso te falar por experiência própria que o investimento que a gente faz hoje no marketing digital tem dado muito mais retorno do que na mídia tradicional ou na mídia anterior, que era, sei lá, rádio, TV, etc. Claro, se você fizer um anúncio numa TV aberta no horário nobre, tudo bem, mas custa zilhões, né? Então, em relação a retorno, para a gente, com certeza, a experiência de marketing digital é muito maior, não tenha dúvida. Vamos lá ver. Olá, para uma imobiliária, você indica fazer campanhas específicas, como um determinado imóvel, ou fazer só postagens institucionais? O mercado imobiliário, ele é um mercado bem delicado, né? Tem bastante ferramenta que você pode fazer os anúncios sobre os imóveis específicos. Então, já conversei com algumas imobiliárias, atendi uma delas. Eu acho que é interessante você fazer campanhas específicas para o seu imóvel dentro da plataforma que você anuncia os imóveis. Eu não sei se dentro do Google Ads, pelo menos a experiência que eu tive não foi com o Google Ads, foi dentro de plataformas, foi uma estratégia voltada para as plataformas e a gente não fazia anúncios específicos sobre empreendimentos no Google Ads, por exemplo. A menos com geolocalização, enfim, uma série de análise que a gente usava a parte do Google Head Display, que são os banners, né? Então ali a gente fazia alguma coisa, mas vale a pena pensar também em postagens institucionais fora desses canais principais, como Zap Imóveis, alguns outros que tem de imobiliárias. Vamos ver a próxima. Olá, o que acha do Telegram como ferramenta de marketing? O Telegram ele é muito utilizado, ele é ainda para o público em maioria, em massa, ele ainda não está instalado, né, dentro do celular, então depende do seu público para você se comunicar com o Telegram. Eu mesmo tenho o Telegram, mas raramente uso, participo de acho que uns 4 ou 5 grupos no Telegram. Pensar no seu público, pensar na sua persona, o que a sua persona está disposta a utilizar como ferramenta para se comunicar com você. Assim, todos os grupos que eu participo no Telegram são relacionados a marketing, mas particularmente não recebo nenhuma mensagem, eu não vejo muita gente interagindo de conversa um para um, né, de empresa com cliente dentro do Telegram. Então, vale a pena, se você quiser, por exemplo, criar um grupo de leads, né, que você queira relacionar, que você quer criar uma base de pessoas para receber mensagens, o Telegram é muito maior porque os grupos dele, eu não sei se tem limite, mas é um limite bem maior com certeza do que o WhatsApp. O WhatsApp ele é bem mais limitado em número de participantes de grupo. Então o Telegram ele funciona bem se você usar essa estratégia de comunidade, né? Aí o Telegram tem um bom resultado. Senão, você pode acabar pedindo para as pessoas usarem o Telegram e elas vão se perguntar, ué, mas por que não o WhatsApp? Então, tem muito disso. Deixa eu ver a próxima. Roberto, para um artista, o próprio tem que ser ativo nas redes ou sua assessoria poderia administrá-lo? Em alguns casos, a assessoria administra,
mas depende, óbvio, do nível do artista, de como que é o artista, para ver se ele tem tempo para poder fazer essa gestão. Eu, particularmente, acho que é interessante para, no começo da carreira, ter essa proximidade com o público, até para poder ter uma empatia real, né? Uma pessoa real ali falando. A gente já viu alguns casos, o próprio Big Brother aí tem um caso que a pessoa tinha assessoria funcionando, tinha todo um marketing por trás, mas ela, na real, não era aquela pessoa, né, de causa que ela apoiava. Então tem que tomar cuidado para ver com relação ao que a assessoria vai falar, como que vai ser administrado isso, mas com certeza um artista ele tem que estar nas redes sociais, ele tem que estar presente. Eu brinco que as lives hoje em dia estão bombando, né? Então você tem que tomar muito cuidado se você for fazer uma live para o seu público, se não tem um artista de renome aí fazendo uma live junto, que provavelmente você vai perder a audiência. Legal, vamos lá. Tem mais 2 perguntas, vamos para a penúltima, então. Beleza. Roberto, você acredita que o marketplace é uma tendência? Empresas de serviço também poderão aproveitar deste meio? Sim. O marketplace, ele não é algo novo, né? Já é algo bem utilizado. A B2W, né, tem um marketplace muito grande, o Mercado Livre, de certo modo, é um marketplace que cresceu muito. A Magazine Luiza está fazendo aí propaganda sobre o marketplace dela como uma alternativa. Então, o marketplace ele é uma tendência muito grande que possibilita o varejista ter uma grande base de clientes potenciais navegando no site como do Americanas.com, do Submarino, e realizar a sua venda. Para a questão dos serviços, existem marketplaces de serviços. Já tem alguns, de cabeça eu confesso que eu não lembro os nomes, mas para eu não falar nada errado também, prefiro não falar, mas tem marketplace de serviço e vale a pena se você conseguir, se você precisar de audiência, né? Depende do serviço que você vai entregar, depende de como que você vai conseguir oferecer esse serviço. Mas eu acho que não necessariamente é só uma tendência, tem crescido muito, não é algo tão novo. Eu acho que é algo que vem para ficar, de certo modo, um ganha-ganha, né? As empresas ganham revendendo, o varejista ganha tendo novos clientes. Acho que vale a pena para todo mundo. Vamos lá para a última. Pergunta final. Olá, alguma alternativa ou ferramenta que você trabalha, além das mínimas necessárias, Google, redes sociais e etc? Tem alguma coisa diferente disso? Então, assim, dentro do feijão com arroz, né, a gente não tem muito como fugir. Você tem que ter um site, e aí, naturalmente, seu site vai ser indexado no Google, você vai ter um blog. Eu recomendo que o seu blog seja no WordPress, que é a plataforma mais fácil e comum de se usar e de se gerenciar. Em termos de redes sociais, você tem as redes sociais populares e você tem redes sociais de nicho, como eu falei, o Pinterest, o Behance, que são redes sociais mais de artistas, de design, né? Você tem o próprio Spotify que você pode usar na sua estratégia se você é um artista, por exemplo, ou o YouTube, e tem outras ferramentas mais avançadas, como, por exemplo, as ferramentas de automação de marketing, né? Tem algumas ferramentas que possibilitam você fazer uma série de coisas, tem chatbot, tem inteligência artificial, bastante coisa no mundo do marketing digital aí para você trabalhar, além do feijão com arroz, desse básico do Google e redes sociais. Roberto, vou perguntar mais uma para você, que me pediram aqui para colocar mais uma no ar, então agora é que vai ser a última, vamos ver qual é. Espera aí, que vai aparecer. Tava a tomar uma água, espera aí. Olá, Roberto, eu tenho minha página de trabalho e página pessoal separadas, e não gostaria de vincular uma coisa a outra, até por questões políticas. Hoje é uma guerra nas redes. Estou certa? Sim. É o que eu falei, depende da sua posição. Eu, particularmente, tenho o meu perfil pessoal no Instagram, por exemplo, e tenho os perfis corporativos, né? O perfil corporativo lá do Criador Oceano e da Somos Titânio é trabalhado de uma forma diferente, e eu tenho o meu pessoal. E isso não impede que eu faça, por exemplo, postagens no blog da Oceano, postagens no blog da Titânio e até mesmo no meu blog, corporativas, ou no LinkedIn, por exemplo, não tem como você separar, né, uma coisa da outra. Você, dentro do LinkedIn, espera-se que você esteja com um posicionamento corporativo,
Mas no Facebook, por exemplo, eu tenho lá minhas mensagens, minhas coisas mais pessoais, digamos assim, para poder separar mesmo. Eu continuo tendo uma vida social, uma vida corporativa, elas acabam, de um certo modo, se misturando, mas eu tenho perfis separados para poder trabalhar. Então, depende do que você quer. De um modo geral, eu, particularmente, opto por ter algumas coisas pessoais separadas, até por questões, como você falou, né, de questões políticas, questões de privacidade também, às vezes, da sua família, que você quer ter. Então, não precisa necessariamente estar vinculado a uma coisa na outra. Maravilha. Eu acho que agora finalizou. Se deixasse, ficava aqui mais 1 hora, mas acho que todos nós temos, né, outras, enfim, atividades, você já está há um tempão. Queria agradecer muito a tua presença como especialista, como quem sabe o que está falando. Acho que é muito importante para todo mundo pensar um pouquinho fora da caixa agora, ouvir os especialistas que a gente tem trazido. Você foi ultra importante, inclusive, porque é o que eu falei, né? A gente tem que achar novas formas aí e não ficar intocado em casa esperando a crise passar. Então, eu queria agradecer muito a tua presença aí, e, enfim, todo o teu tempo que você passou aqui com a gente. Queria agradecer nossos colaboradores que devem estar assistindo, eu espero, né? Nossos clientes, fornecedores, parceiros, franqueados, e estamos junto, vamos para a próxima live essa semana e vamos sair mais forte dessa. Obrigado a todo mundo, pessoal. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite.